Olá pessoal, hoje eu venho gravar para vocês para contar uma história do que aconteceu com a minha vida. É uma história real, tá? Uma história verídica do que eu passei. O Rui Pedruzão, que é um parceiro aqui do meu canal, pediu para que eu estivesse esclarecendo uma questão, uma pergunta de um seguidor dele, pedindo para falar sobre a quarta dimensão, pedindo para falar sobre umbral, enfim, várias coisas que essa pessoa não compreende. Então o Rui falou assim: ok, como eu te conheço, Paula, você já passou por uma EQM, que é uma experiência de quase morte, eu vou ter experiência o suficiente para poder contar aquilo que eu vivenciei. Eu vou dividir isso com vocês, não é porque eu quero que as pessoas mudem a sua crença, a sua forma de pensar sobre colônias ou sobre o mundo espiritual, enfim. Eu venho realmente dizer, desabafar e contar para vocês, aliás, abrir a minha vida íntima, a minha vida pessoal, para explicar aquilo que eu passei. Vamos ao assunto. Eu estava no passageiro, tinha um amigo meu conduzindo o carro e o meu irmão no banco de trás. A gente estava numa rodovia e o acidente aconteceu, o carro bateu, capotou, o carro andou 90 metros capotado. Eu tenho um braço tatuado para cobrir as cicatrizes e ainda tenho aqui marcas até hoje. Foi uma situação muito difícil, foi horrível, né? Foi muito horrível. O que eu posso dizer é que eu ouvia o meu irmão me chamando: Paula, Paula, você tá bem? E eu respondia: eu tô bem, Rodrigo. Não, Paula, 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 Paula. E eu tô bem, Rodrigo. Ele: Paula, responde. E eu falava: eu tô bem. Nisso, que o meu irmão ficava insistindo, que parecia um surdo, eu me abaixei assim, porque eu estava para fora do carro. Eu olhei assim para debaixo do carro, que estava assim todo ferrado, e quando eu olhei, eu vi o meu corpo. Eu vi torta, roxa, tava horrível. O braço tava para fora no teto do carro, assim, sabe? Porque como os pneus estavam para cima, e meu braço assim quebrado. É uma cena horrível, foi horrível, 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 horrível. Quando eu olhei para o meu corpo, porque antes eu estava fora do carro, mas eu via o carro capotado e ficava olhando para a rodovia esperando vir um socorro, alguma emergência, não sei, corpo de bombeiro, sei lá, gente. Eu tava ali, né, e o meu irmão me chamando ali. Eu falei: eu tô bem, Rodrigo, tô bem. Aí, ok. Quando eu olhei para o meu corpo, logo eu percebi que estava chegando uma ambulância. E quando essa ambulância se aproximou, eu vi pessoas saindo, mas essa ambulância ela não andava com rodas. Ela não, vocês vão me chamar de maluquinha, mas olha, sinto muito, eu não ia me expor numa rede social se não fosse minha vivência, tá? Ela se locomovia, mas não era igual a gente. As pessoas saíam ali para socorrer, mas não era também igual o nosso mundo. Nisso eu apaguei, porque eu sei que eu só lembro que eu entrei nessa ambulância. Ok, depois eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava num lugar que era paredes, mas não era paredes. Não era paredes igual o nosso plano físico aqui. Elas eram meio que... parecia que transpassavam. Não sei, eu não... é difícil de explicar. A porta também, tinha uma porta, mas era... sei lá... a gente conseguia passar por ela. A gente tinha os lugares, os ambientes separados, mas ao mesmo tempo não dava para perceber o que era aquilo. Eu não tenho palavras para explicar. E era um lugar muito calmo, muito sereno, muito tranquilo. E eu estava ali deitada naquela marquesa e quando eu acordei, logo, como se... o que me deu a impressão é que logo que eu acordei, os enfermeiros já perceberam. E essa porta meio não porta, parecia um negócio translucente, veio a minha mentora, que eu já conhecia ela. Eu já
já tinha visão aberta muito antes disso. Se vocês quiserem, depois eu conto a minha história com a minha vivência com o Chico, que foi presencial, e o que ele falou para mim, para que eu desenvolvesse a minha espiritualidade, a minha mediunidade. Se vocês quiserem, comenta aqui, aí qualquer coisa eu gravo para vocês. Pronto. E aí, o que aconteceu? Eu estava naquele lugar e logo veio a minha mentora, que ela chama Dara, e no que a Dara chegou, ela falou assim, moça, fica bem, fica calma, nós viemos aqui e nós vamos te ajudar a você se acoplar no seu corpo físico. Não se assuste com o que você vai ver, porque vai ficar tudo bem. E eu fiquei muito calma, mas ao mesmo tempo elas estavam com as mãos assim, como se estivessem passando energia para mim, como se estivesse fazendo um reiki, sabe? Dando passe assim. Aí ok, daí ela falou assim, então não se assuste que você vai ver, mas você precisa voltar para o seu corpo. Não é o momento de você desencarnar ainda. Você tem uma missão para cumprir no plano terreno. Aí, ok. Eu tinha mais ou menos, gente, 14 anos nessa época, tá? Eu não tinha 15 anos ainda. No máximo 15, é que eu não consigo lembrar, né? Foram tantos anos que se passaram. Pronto. E aí, quando eu passo por aquela porta translucente, tinha uma outra sala. Só que essa sala dava para a sala onde que eu estava sendo atendida, no pronto atendimento ali. E eu vi os médicos dando aquele choque assim, pum, e eu não voltava, pum, e eu não voltava. E, nossa, eu estava toda desfigurada, estava horrível. E aí, o médico pegou e falou assim para a enfermeira, né, que estavam à volta ali dele, eu falei assim, lamentável, uma miúda tão jovem perder a vida. Fizemos o que podia fazer. Nisso, a mentora aqui, eu assustada, olhando para aquilo, olhando para o meu corpo, que eu fiquei em choque de olhar o meu corpo todo deformado, irreconhecível. Foi horrível, horrível, horrível. Eu estava desfigurada, o rosto do roxo assim, a boca, os olhos não abria, parecia um sapo assim, tudo inchado, tudo preto de roxo. Pronto, dentes que deu para perceber que os dentes estavam quebrados. Foi horrível, gente. Pronto. E aí, a minha mentora falando para eu ficar calma. Nisso, o médico já tinha desistido da situação. E aí, elas falaram: a gente fez o que pôde fazer, tal. Tinha muito sangue. Difícil falar essas coisas, viu? E aí, ele pegou e falou assim: olha, é muito triste ver uma menina muito jovem, mas eu não tenho mais nada o que fazer. Nisso, a enfermeira do mundo espiritual que estava junto com a minha mentora encostou no pé do ouvido e falou alguma coisa para ele que eu não conseguia entender, que eu não conseguia ouvir. Por mais que eu estivesse no mesmo plano que ela, eu não conseguia ouvir as palavras dela. Daí a minha mentora falou assim: olha, você vai ficar sentada e você vai encaixar. No momento certo, você vai encaixar o seu corpo aqui. Então eu fiquei com as pernas retas assim. E aí ela falou para mim: agora você vai encostar aqui. Na hora que o médico, que eu suponho que é a enfermeira do mundo espiritual, deve ter falado para ele tentar mais uma vez, e ele falou isso para as enfermeiras que estavam ao lado, que por desencargo de consciência ele ia fazer mais uma vez, porque eu acho que ele tinha uma sobrinha ou alguém da família que tinha a mesma idade que eu tinha. Nisso eu voltei, eu encaixei no corpo e voltei de novo para o meu corpo físico. Depois que isso aconteceu, eu falei para eles, eu falei assim, eu lembro de tudo, eu vi tudo o que aconteceu. Eu vi que o senhor fez isso. Eu vi que o senhor resolveu ter uma ideia de tentar novamente e ele achou aquilo muito impressionante.
inclusive até um psiquiatra foi lá depois, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que muitas pessoas não acreditam que existe outras dimensões paralelas à nossa. Aonde eu estava era a quarta dimensão, é um mundo paralelo ao nosso, tá? Então nós estamos vivendo no estado da matéria da terceira dimensão. Então tem a terceira dimensão, então a quarta dimensão é um mundo espiritual desta terceira dimensão. E aí, quando eu estava lá, eu percebi que eu sentia paz, que eu não sentia dor, que eu estava bem e que esse mundo espiritual ele é um pouco diferente daqui, tá? Eu achava que eu estava morta, enfim. E aí, estando nessa zona que eu chamo ela de umbral, tá? Explicando para você, seguidor do Rui, o umbral para mim é como se fosse uma rodoviária. Uma rodoviária onde tem muita gente chegando, onde tem muita gente saindo. É um lugar de reencontro, às vezes de reencontro familiar, às vezes que você ou alguém ou as pessoas vão encontrar seus familiares e vão ficar com seus entes queridos, e outros vão para outras viagens, vão para outros locais, dimensões, enfim. Então eu entendo que o umbral é um ponto de passagem, tá? Porque você desconectou do mundo da matéria, tá? Da terceira dimensão. E é um mundo exatamente igual. Eu lembro disso porque quando eu estava fora do carro, eu olhava para tudo, estava tudo igual. Era um mundo igual ao nosso ocorrendo ali, tá? E no hospital que eu estava também, entendeu? Então, assim, eu acredito, tá, que o umbral, ele é um estado de consciência. Por quê? Porque eu estava ainda presa na matéria. Então, é obviamente que eu ia para um local que tivesse um mundo muito parecido com aquilo, porque é um estado de consciência. Meu estado de consciência, matéria humana. Então, eu vou para um local de matéria humana. Eu acredito que essas regiões do umbral, obviamente que nós temos um umbral grosso. O umbral grosso, ele está relacionado quem estivesse em sofrimento. Como eu não estava ali sofrendo, eu não estava em sofrimento. Eu me assustei quando eu vi o meu corpo desfigurado. Mas como eu não sentia dor e eu não sentia nada, e eu estava ali com a minha mentora, que isso também foi uma coisa que me ajudou muito, então eu creio que isso foi o que me acalmou bastante, tá? Eu sempre confiei muito nela. Então o que aconteceu? Quando eu estava ali com aquele estado de consciência, eu entendi que eu tinha uma missão aqui, eu entendi que eu tinha que voltar para cá. Eu poderia ter entrado numa zona ruim. O umbral grosso é quando as pessoas elas estão em sofrimento, quando elas estão com raiva, todos os sentimentos de baixa vibração. Então você vai para aqueles locais mais densos, mais obscuros da própria consciência. Então eu creio que o umbral não é um lugar, aquilo ali são as consciências humanas que criam esse mundo espiritual ali, ok? Então, assim, vou dar um exemplo para vocês de coisas do dia a dia. Quando você pensa, eu não vou fazer tal coisa porque vai dar errado. Eu não vou abrir tal negócio porque vai dar errado. Porque isso é um estado de consciência. É você criando um filme na sua mente. Você está criando um cenário, ok? Que não vai dar certo, que vai dar errado, né? Então, tudo isso são situações que nós vivenciamos aqui, mas a quarta dimensão, ela tem sim uma continuação daqui. A vida não é só aqui, a morte é só uma passagem. A morte não é acabou tudo, não é. Eu sou a prova disso, entende? Eu vim de uma família que as crenças são outras, são totalmente o contrário. Totalmente o inverso do que eu acredito hoje, mas eu acredito porque eu sei o que eu vivenciei e essa experiência
ninguém vai tirar de mim. Só que eu dei a sorte, que por acaso eu era uma pessoa que já cuidava da minha espiritualidade naquela época, né? Eu estava em processo de aprendizado, estudava teologia já, né? Eu já gostava de buscar conhecimento. Então, se eu fui atendida em uma colônia, em um hospital espiritual ali no mundo etérico, foi porque, ok, eu acredito que muita gente receba essas ajudas também. Então, eu olhando para aquela situação toda e pensava, meu Deus, será que eu vou lembrar disso? Será que eu vou conseguir contar isso para as pessoas? Eu devo estar sonhando, não é possível. Eu preciso acordar desse sonho. E quando eu acordo e me vejo ali mesmo, que aquela situação tá no mundo real, aí eu falei, caramba, eu estava realmente lá do outro lado. Então ali eu estava numa quarta dimensão, que é o plano espiritual da terceira dimensão. Aí, quando a gente fala sobre um mundo de regeneração, né, que o planeta ele está evoluindo para uma consciência um pouco mais elevada, uma oitava maior, uma oitava acima de evolução, isso quer dizer que o estado consciencial, ou seja, a psicoesfera terrestre, do que nós pensamos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós vibramos, ok? É o que faz aquilo estar na terceira, quarta ou quinta dimensão, tá? Então, nós temos a quarta dimensão como o plano espiritual daqui da terceira. Mas quando estou na quinta dimensão, a sexta dimensão é o mundo espiritual dessa dimensão aqui, ok? Depois, nós temos a sétima dimensão com a oitava espiritual. Depois daqui, já não tem mais mundo físico, ok? Então eu acredito que talvez alguns planetas felizes, já que tem um nível de consciência muito mais elevado, eles já sejam mais etérico, tá? Eles sejam mais sutil. Por quê? Porque a vibração já é outra, as pessoas já não têm mais aquela maldade, não existe mais essa densidade que nós temos aqui na Terra. Eu creio que neste momento que me ajudou foi não ter medo, não ter medo da morte. Foi tão rápido também, gente, enfim. O que eu quero dizer para vocês é assim, é que vocês pensem o quanto a nossa vida é frágil, o quanto nós poderíamos, né, e deveríamos tentar viver de uma forma melhor, né, porque tudo é consciência. Então, eu quero dizer mais uma coisa para vocês, né, que muitas vezes eu vejo as pessoas criando filmes na cabeça dela, minha vida vai dar errado, nada dá certo para mim, minha vida acabou, eu não consigo sair disso. Então, é assim, a Matrix ela engana muito a gente aqui no estado da matéria, tá? A gente cria muitos filmes, a gente cria muitas ilusões e esses estados de consciência que a gente cria, mesmo estando aqui na terceira dimensão, é aquilo que a gente vai viver estando lá do outro lado, na quarta, percebe? Então, assim, a gente fica, sabe, paralisado e como se a vida fosse tão limitada e ela não é. A gente tem muito mais aí pela frente. Existem muito mais mistérios que a gente ainda tem para descobrir. Mas o que eu queria dizer para vocês, o meu maior intuito aqui é dizer para vocês que, inclusive, tenho gravado vídeos que vai entrar aqui no canal falando sobre as coisas negativas da Matrix, né? E como a gente pode usar elas através de arcanos do tarô para nos ajudar a sair de certas padrões de pensamentos, tá? Então, assim, por quê? Para que as pessoas deixem de ficar paralisadas como elas estão, aprisionadas, tá? Quando as pessoas acham que o umbral não existe, obviamente que ele existe. Quando você está se prendendo, eu não vou comprar essa caixinha, não vou comprar essa caixinha porque essa caixinha aqui não presta. Eu nem comprei, eu nem experimentei, nem vivenciei. Eu criei um filme na minha cabeça. Isso aqui, esse filme que eu crio, é uma energia, vamos dizer assim, igual à frequência,
né? Como se estivesse no umbral, entendeu? Porque assim, o umbral, ele nasce da consciência, tá? Então, por quê? Porque tudo é consciência, tudo é frequência, ok? Tudo é vibração, entendeu? Então, vocês vão compreendendo que o estado de consciência de uma pessoa vai sendo determinada pela frequência que ela vibra. Então, aquilo que me ajudou foi exatamente ter ficado calma, ter ficado tranquila, e isso me ajudou muito, tá? Então, assim, por que que existe colônias? Por que que existe quarta dimensão? Porque tem muitas pessoas que são apegadas à matéria, entendeu? Presas ao ego, presas ao carro que ela tinha, à casa que ela conquistou aqui. Às vezes o medo daqueles familiares não conseguir viver aqui na Terra, entendeu? Querendo controlar tudo. Então, essas pessoas, quando elas estão desencarnadas, elas vão vibrar nessa densidade, né, do umbral mais grosso, tá? Então, essas faixas costumam ser aqui muito próximas da vibração do planeta Terra, porque a gente vive também essas mesmas emoções estando encarnados aqui. Então, é por isso que muitas almas, quando elas desencarnam, elas ainda permanecem nessas regiões muito parecidas com esse ambiente terrestre, tá? Às vezes essas pessoas estão sem clareza, sem expansão da sua própria mente, então elas imaginam que elas estão presas ali e que essa quarta dimensão é a única coisa que existe e não existe nada mais além do que aquilo, entendeu? Sendo que existe muito mais, existe quinta, sexta, sétima, oitava, muitas outras dimensões elevadas, né? Mundos paralelos, ok? Quando uma pessoa fica muito presa à matéria, imagine, o planeta Terra está na terceira dimensão. Então, o nível de consciência aqui das pessoas, nós somos animais racionais, né? E estamos mudando do animal racional para se tornarmos verdadeiramente humanos. Mas ultimamente nós estamos mais corpo físico humano, mas as nossas reações ainda elas são às vezes primitivas, tá? Então, o que que acontece? Quando eu estava ali no umbral, tem essas regiões de amparo, de acolhimento, cura. Por quê? Porque essas colônias, elas são um lugar para acolher mesmo esse tipo de pessoas, esses tipos de pessoas que vão para esse mundo espiritual. Tá sendo um pouco difícil de eu explicar, porque como é uma vivência minha, eu tô tentando usar palavras neutras para que ninguém fique ofendida, porque eu sei que existem correntes aí que dizem que colônias não existem, que umbral não existe, enfim. Então, eu acredito assim que todos nós vamos passar por um processo de evolução, nós vamos ir para outras dimensões mais elevadas que isso, nós estamos num planeta escola, uma hora todo mundo vai evoluir. Eu tive muitas encarnações aqui, presa aqui, né, pelas minhas deficiências, então eu creio que dessa vez, depois dessa daqui, eu realmente já não volto mais para cá. Vou fazer outras viagens, vou fazer outras aventuras, mas aí já vai ser numa quinta dimensão. Mas, como vai ser em quinta dimensão, já não vai poder, por exemplo, se o planeta Terra até lá estiver existindo da forma que está, vibrando em terceira dimensão, então eu vou para um planeta de quinta, né? E pessoas que estão vibrando, numa energia de terceira dimensão e o planeta já estiver em quinta, essa pessoa vai ter que voltar para um outro planeta de terceira, né? Ele vai voltar para a série que ele parou, né? Porque o nível de consciência é outro. As ideias não batem. Então, assim, o que é que prende a gente a isso? O que é que faz que a gente fique preso aqui ou em qualquer dimensão de terceira dimensão? O medo, controle, o ego, manipulação, dependência emocional, materialismo, absurdamente, tá? A consciência de separação, tá? Quando as pessoas não entendem os outros. Enfim, tem muita coisa. E tudo isso faz parte da famosinha Matrix. É por isso que eu vou continuar gravando vídeos e falando sobre como sair da Matrix para poder ajudar vocês, porque tem tantas coisas do dia a dia que a gente faz no automático e que acaba levando a gente
para esse submundo, ou levando a gente cada vez mais afundado, tá? Então, assim, o tarô ele ajuda muito, né? A gente alterar nosso estado de consciência, né? Ele não serve só para prever acontecimentos. O tarô ele fala sobre as nossas vidas, sobre o que está no nosso campo, o que está no nosso campo morfoenergético, aquilo que está para mudar, aquilo que precisa ser mudado, entende? Ele começa a revelar para a gente algumas prisões internas que a gente tem, entendeu? Ele mostra onde você está aprisionado, aonde é que você está repetindo alguns padrões, aonde você está preso aqui, ó, no medo, ou às vezes ali no ego, ou às vezes ali na ilusão. Então, é por isso que eu tenho ensinado as pessoas sobre o tarô, porque os mentores pediram para que eu estivesse trabalhando com uma ferramenta de autoconhecimento para que as pessoas saíssem dessa matrix. E como a gente está vendo, né, que essa transição tem muita gente partindo daqui para o mundo espiritual e essas pessoas não estarem presas aqui ou na quarta dimensão ou em umbrais densos. Então, gente, entenda uma coisa. A ascensão, ela quer dizer o quê? Expansão da sua consciência. É quando você corta essas correntes internas que te fazem mal. A ascensão é a sua frequência elevada. A ascensão é a sua transformação interna, tá? E quanto mais a sua alma se cura, mais ela vai se libertando. E quanto mais você se liberta, mais você expande. Percebam? Então, assim, e quanto mais você vai expandindo, mais você vai alcançar frequências superiores. E quando você alcança essas frequências superiores, já aconteceu de uma pessoa conhecida minha, estava numa fase terminal e ele estava para falecer, e quando ele faleceu eu estive lá, né, conversando com ele, mesmo no dia do funeral dele, ele estava em espírito e eu falei para ele, olha, eu continuo aqui com o senhor e vou te acompanhar, e o que o senhor precisar de entendimento, eu tô aqui para te ajudar. Então, assim, ele conseguiu acessar dimensões muito mais elevadas. Por quê? Porque ele já estava sendo preparado espiritualmente aqui. Então, hoje ele não está mais em colônias. Hoje raramente eu consigo o ver, porque ele está agora no nível de estudos, né, em escolas de mistérios, em outras partes aí do nosso universo, vivendo em dimensões paralelas e mais superiores e mais elevadas. Então, hoje ele vive um ápice que, por mais que ele tivesse uma consciência diferente aqui na Terra, ele não ia conseguir viver aqui. Então, muito provavelmente foi isso também uma das causas do falecimento dele, tá? Porque ele era uma pessoa saudável, ele não tinha doenças. Então, assim, a sua alma vai para onde a sua frequência te leva, tá? Não é para onde o ego gostaria de ir, mas para onde a sua vibração está pertencendo, tá? Então, se vocês tinham dúvidas sobre colônias, sobre umbral, sobre dimensões, vidas após morte, eu espero de coração que esse vídeo tenha trazido para vocês alguma clareza, algum esclarecimento. E se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar perguntas aqui nos comentários, tá? E também, se vocês quiserem, façam perguntas no canal do Rui, que nós vamos estar aqui esclarecendo vocês. Gratidão pela sua atenção e fiquem todos com Deus.